Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar um conteúdo de coordenadas polares, né? Que ele também muda um pouco a concepção filosófica que nós conhecemos da matemática, né? Por exemplo, nas videoaulas anteriores, quando eu falava das curvas paramétricas, já houve uma mudança, quando eu mudava o x e y para f de t e g de t, né? Funções que estão dentro das coordenadas, né? Ou seja, não é mais um ponto fixo, e sim uma função que tem um outro parâmetro, por isso se chamam curvas paramétricas, né? Agora nós vamos mudar um pouco essa concepção, né? E vamos pensar assim, será que será que existe matemática sem ser dentro do plano cartesiano XY? E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora nas próximas videoaulas, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês as coordenadas polares, beleza? Então vamos lá. Bem, então vamos começar a falar sobre coordenadas polares, beleza? Então é um assunto que difere um pouco, mas eu imagino que a gente já tenha visto muito isso em alguns filmes, né? E principalmente aqueles filmes que tem submarinos, né? Que a gente pode ver aquelas os radares e tudo mais, aquilo lá são representações de coordenadas polares, né? Então uma breve introdução sobre o assunto, né? Até o momento, tudo que estudamos que nos diz respeito é o cálculo que foi envolvendo coordenadas retangulares, x, y, né? Agora, o que aconteceria se mudássemos esse sistema, né? Peço desculpas ali pelo acento, alguns erros de português ali, porque quando você está elaborando, às vezes você deixa passar batido algumas coisas, tá? Mil desculpas mesmo, tá? Então, vamos apresentar um sistema introduzido inicialmente por Newton, né, que ele é chamado de sistemas de coordenadas polares, tá? Então, Newton foi o primeiro que apresentou esse sistema. Mas o que é isso, né? É um sistema que envolve o raio e o ângulo formado. Como assim? Como é que é essa questão que só envolve o raio e o ângulo formado? Tá? Vou explicar melhor essa parte, né? Vamos inicialmente considerar um ponto no plano. Então eu tenho um plano cartesiano, né? Um plano qualquer, um plano aberto, não um plano cartesiano, perdão. Um ponto no plano. Esse ponto aqui é o ponto O, que eu vou chamar de polo, né? Na sequência eu vou desenhar uma meia linha iniciando no polo. Uma meia linha aqui. E essa é chamada de eixo polar, né? Na maioria das vezes é desenhado horizontalmente para a direita ao x, né? Das coordenadas cartesianas. Então, eu tenho o polo, aí eu desenho aqui. Mas eu poderia desenhar de qualquer jeito esse eixo polar, mas na maioria das vezes a gente segue o eixo x, tá? Agora vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho um ponto P, né? Esse ponto aqui, um ponto P aqui. Esse ponto ele tem uma distância do polo, né, que eu vou chamar de R, né, ou seja, é o raio, vamos supor assim, né? Então eu tenho o raio e por conta disso, desse ponto e do raio, eu tenho um ângulo, né? Eu tenho um ângulo formado aqui, né? Então podemos formar que forma um ângulo com o eixo polar. Então a minha relação vai ser o ângulo e o raio, né? Então, nessa perspectiva, a gente pode representar o ponto P pelas coordenadas do raio, ou da distância do ponto ao polo, e pelo ângulo formado. E quando nós temos esse tipo de estrutura, nós temos uma chamada coordenada polar, onde θ é dado em radianos, e por convenção é um ângulo positivo se for medido no sentido anti-horário, e negativo se for no sentido horário, tudo bem? E aí nós temos algumas questões ali envolvidas, né? Nós temos o raio e tal. Então, se nós pegarmos eu vou mostrar isso no GeoGebra, mas se eu pegar uma circunferência qualquer, se eu pegar qualquer circunferência, eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente entender. Vamos imaginar que eu tenho uma circunferência aqui, certo? Então, ó, em qualquer lugar que eu pegar, eu vou ter um raio, que é o mesmo, né? No caso, o mesmo, né? E esse raio vai ser sempre o mesmo valor. E daí eu coloco a seguinte questão. O que acontece quando nós vamos pegar uma coordenada polar onde o R é negativo, né? Então convencionamos que os pontos menos R e θ e Rθ estão na mesma reta passando pelo ponto O, pelo polo, e a mesma distância do polo, mas em lados opostos. Ou seja, menos R representa o R
θ mais π, ou seja, ele está 180 do ponto r θ, tá? Aí também, no GeoGebra, eu vou mostrar para vocês como é que é essas questões aqui, ó, os pontos cujas coordenadas polares são esses aqui, tá? Eu vou mostrar isso inicialmente com o plano cartesiano e depois eu vou mostrar as relações que existem entre as coordenadas polares e as coordenadas retangulares, beleza? Bem, antes de mostrar como é que fica aqueles pontos em coordenadas polares, eu vou mostrar primeiro aquela relação das coordenadas retangulares com as coordenadas polares, tudo bem? Então o que acontece? Primeiro eu vou mostrar como é que é um sistema em coordenadas polares. O GeoGebra também tem essa opção, né? Clica com o botão direito aqui em janela, aparece a janela de visualização, aí aqui aparece malha e aqui eu posso escolher eixo polar. Então aqui nós temos, ó, cada um é uma circunferência, ou seja, eu tenho um raio para cada um desses pontos aqui, tá? Então cada um deles eu tenho uma situação, né? Então se eu colocar um ponto aqui, ele vai me dar a relação XY, certo? Mas tá em coordenadas polares, tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Isso é uma grande vantagem do GeoGebra, porque ele já me deixa construir em opções em coordenadas polares, beleza? Agora eu vou voltar lá para a gente mostrar essa relação entre as coordenadas retangulares e as coordenadas polares, tá bom? Então, janela de visualização, aí eu coloco as malhas principal e secundária. Tá, feito aqui agora. Então, nós sabemos que existe uma relação entre um ângulo e um raio. Então eu vou colocar um ângulo, uma circunferência qualquer aqui, né? Vou pegar uma circunferência, vou marcar aqui a coordenada 0, 0 e vou colocar raio 2, tá? E vou dar um zoom aqui para a gente enxergar legal, tá? Então, beleza, agora esse daqui é um daqueles arcos lá das coordenadas polares, tá? Então eu vou marcar um ponto sobre ele, um ponto aqui, tá? Bem, então aqui também nós temos um ponto e eu vou marcar intersecção porque fica mais fácil, esse, tá? Então o que acontece? Bem, aqui esse daqui é o meu eixo polar e esse daqui é o meu polo, e aqui eu tenho uma distância desse ponto, tá? Então vou pegar essa distância aqui, tá? Bem, então com isso vocês podem observar que, como eu já falei na parte teórica, eu tenho um valor angular formado aqui, né? Então eu tenho um ângulo formado, certo? Nesse caso é 49,33 graus. Tudo bem? Beleza? Então tá. Agora qual é a relação que nós temos com seno e cosseno? Nós já sabemos que por meio desse ciclo trigonométrico, né, nós conseguimos enxergar no eixo Y o seno e no eixo X o cosseno, tá? Então vou descer uma perpendicular aqui, passando por esse ponto aqui. Então aqui eu tenho uma perpendicular, então eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho as minhas relações de seno e cosseno. Então quando eu olho o seno, eu olho para o eixo Y, e quando eu olho o cosseno, eu olho para o eixo X. Então o que seria o cosseno? O cosseno seria o cosseno seria cateto adjacente pela hipotenusa. O que seria o seno? Cateto oposto pela hipotenusa, certo? Então, essa hipotenusa é o meu raio. Esse valor aqui é exatamente a minha coordenada Y. Esse valor aqui, deixa eu marcar o ponto aqui. E esse ponto aqui, ó, é a minha coordenada X, tudo bem? Então, o que seria essa relação? Bem, a relação seria o que? O cosseno seria Y sobre o raio, ou desculpa, o seno. O seno seria o que? Y sobre o raio. Por que Y? Porque Y é o cateto oposto. E o cosseno seria o que? Cateto adjacente
pelo raio, ou seja, x sobre o raio, certo? E daí, separando os termos, eu vou chegar aqui, x é igual a r, y vai ser r sino θ, e x vai ser r cossino θ, tá? E conforme eu vario aqui, ó, eu tenho as mudanças angulares, mas o raio se mantém o mesmo, e em todos eles eu passo por aqui, né? Pode observar o eixo y e o eixo x, né? Beleza? Então, eu poderia até colocar aqui, ó, vamos colocar uma perpendicular nesse ponto, por aqui. Então, ó, olho aqui, ó, o eixo y e movimentando conforme o movimento, ó, todos eles, ó, a minha projeção no eixo y e a minha projeção do ponto B no eixo x, né? Tudo bem? Então essa é a relação que eu posso construir utilizando os conceitos estabelecendo essa relação entre as coordenadas polares e as coordenadas retangulares, beleza? Bem, como a gente viu no GeoGebra, a gente pode chegar à seguinte conclusão, né? Que o cosseno de θ é x sobre r e o seno é y sobre r, ou seja, se r está dividindo eu passo multiplicando, né? A mesma coisa aqui, então x vai ser igual a r vezes o cosseno θ e y igual a r seno θ, ou seja, a relação que eu tenho com as coordenadas polares e as coordenadas retangulares depende dessa relação aqui. X vai ser a coordenada r vezes o cosseno e y vai ser r vezes o seno, tá? Podemos encontrar o raio e o ângulo quando x e y são conhecidos usando as seguintes equações, né? Então, a r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a relação do teorema de Pitágoras, e a tangente do ângulo é y sobre x. Também vamos mostrar essas relações no GeoGebra, então também vou mostrar isso daí lá no GeoGebra, tá? E como ficaria um gráfico em coordenadas polares, tá? Então, vou mostrar todas essas questões aí, tudo no GeoGebra, né? Então, o gráfico de uma equação polar vai ser definida por r, f de θ, onde, então, a função vai depender do ângulo, tudo bem? E isso que é o interessante, porque cada ponto eu vou ter um raio e eu vou ter um ângulo, então eu posso construir figuras que antes, talvez, pelas coordenadas retangulares eu não conseguia, porque dependia de x e y, e agora eu estou fazendo uma variação angular. Isso é uma mudança muito muito legal de ser feita na matemática, mas ao mesmo tempo é uma das que eu acho que também causa muita diferença, muita dificuldade nos alunos. Por quê? Porque todo o ensino fundamental e médio, assim, a partir do 7º, 8º ano, né? Agora não sei, 8º, 9º ano, né? De lá para cá tudo é XY, né? Agora não, agora eu estou mudando, então não é f de x, é f de θ, depende da variação angular. E esse é um dos pontos aqui. Se algum de vocês ficarem com dúvida nisso, faz uma descrição aqui no vídeo que eu tento reexplicar essa parte, tá? Porque esse é a grande mudança, é que nós vamos mudar a variação para o ângulo. E se nós vamos mudar a variação para o ângulo, vai surgir quem? Senos e cossenos, tá? Então os gráficos de uma equação polar, r igual a f de θ, consistem em todos os pontos P que tem pelo menos uma representação r θ, cujas coordenadas satisfazem a equação. Vamos ver alguns exemplos aí. Eu vou mostrar que curva é representada pela equação r igual a 2. Vou tentar mostrar o que é a curva θ igual a 1, né? Esboçar a curva polar r igual a 2 cosseno θ e encontrar a representação cartesiana para essa curva, tá? Então eu vou fazer isso e depois eu vou fazer no quadro qual que é a representação cartesiana para essa curva aqui, tudo bem? E vou esboçar as curvas r igual a 1 mais seno θ e r igual a cosseno de 2 θ, tá bom? Então vou agora mostrar esses exemplos no GeoGebra, tá bom? E depois eu volto e vou falar do quadro, vou fazer no quadro essa relação aqui, tudo bem? Então beleza, então vamos abrir o GeoGebra.
Bem, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pontos aqui, 1 5π sobre 4, 2 3π, 2 menos 3π sobre 3 e menos 3 3π sobre 4, e vou fazer essa relação na GeoGebra. Eu vou fazer no eixo de coordenadas cartesianas para a gente entender melhor. Lembrando que esse valor aqui é o valor do raio e esse valor aqui é o valor do ângulo, tá? Então vou abrir o GeoGebra novamente para a gente ver essa relação, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou construir uma circunferência de raio 1, certo? E vou marcar um ponto sobre ela. Na verdade, eu vou marcar aqui, ó, que esse daqui seria o meu eixo polar, tudo bem? E daí agora eu vou marcar o ângulo que eu preciso, que é no caso 5π sobre 4. Então eu venho aqui com amplitude fixa, marco o ponto, que é onde começa, marco o centro e agora eu vou marcar ali 5π sobre 4, né? E aqui eu tenho a vantagem de escrever utilizando já as simbologias, né? 5π sobre 4. Eu vou só colocar entre parênteses o 5π, né? No sentido anti-horário, sentido positivo, e aqui me formou o ângulo. Então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, aqui eu tenho a minha coordenada polar 5π sobre 4, que no caso ele me fornece o ângulo de 225 graus. Vou esconder os objetos só para a gente observar melhor. Tá lá. Esse é a minha relação, esse é o meu valor 5π sobre 4. Tá? O outro é 2, 3π. Então é raio 2. Então eu vou pedir aqui um raio 2, o centro aqui, raio 2, ok. Perceba que já mudou o raio, né? E 3π. Então agora eu vou pedir o ângulo, também vou marcar o ponto aqui, né? Para ter o nosso eixo polar, certo? E agora eu vou pedir o ângulo entre esse e esse daqui. Então é 3π, 3π. Ok? Que coincidiu ali, né? Porque deu 2π mais meia volta, 3π. Então eu vou pedir para apagar aqui também. Vou apagar esses aqui, ó. Esse e esse daqui. E eu tenho aqui, ó, agora eu vou marcar o segmento. E esse é a minha medida 2, 3π. Agora eu já tenho o ângulo, né? Então agora eu só vou mostrar, vou pedir para mostrar esse daqui, né? Que é essa circunferência raio 2. Por quê? Porque a próxima medida é 2 menos 2π sobre 3. Então mesma coisa, vou pedir aqui, ó, esse com esse, e agora eu vou colocar menos 2π. Só que eu vou colocar entre parênteses sobre 3. Ok? E ele me deu o valor de 240 graus. Então aqui, ó, essa é a medida. Porque o que ele fez? Se eu olhasse daqui, daria esse ângulo, mas como daí ele fez todo esse processo, já fez todas aquelas relações que a gente aprende, né? De tirar 180 ou 360 conforme a necessidade, 270. Então aqui ele já fez isso daqui. O GeoGebra já faz isso para nós, então isso ajuda bastante. Então vou pedir para esconder também, ó. E aqui eu tenho, faltou esconder o ângulo. Pronto, tá aí. Esse também é a medida. E a última é menos 3π sobre 4. Então é uma circunferência um pouco maior. Então raio 3,
E agora é 3π sobre 4. Só que como a gente não consegue fazer esse menos 3, porque todo raio é 3, então eu vou fazer 3 e depois eu vou fazer aquela relação de 180, tudo bem? Então, primeiramente eu vou precisar marcar um ponto aqui, né? E vou pedir essa relação. E agora é 3π sobre 4. 3π sobre 4. E ele deu o ângulo lá, e agora eu vou pegar esse daqui, ó. Bem? Só que esse não é o valor que eu quero. O que eu quero é menos 3π sobre 4. Então, de acordo com a minha referencial teórico, eu vou pegar e vou colocar ele a 180 graus nesse daqui. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse aqui e somar 180 graus, que vai dar 235, ou eu posso pedir para fazer uma reflexão em torno do ponto, né? Então, eu vou pedir para fazer a reflexão dessa reta em relação a esse ponto. E aqui ele me deu essa medida que é a medida que realmente é verdade. Menos 3 3π sobre 4. Tudo bem? Então, aqui eu tenho... Vou marcar isso aqui também, né? Então, aqui eu tenho o 3π sobre 4 mais 180 graus. Então, aqui está o valor menos 3π sobre 4. Beleza? Então essa foi a primeira parte, e agora eu vou mostrar os gráficos nas coordenadas polares, beleza? Bem, então o primeiro caso lá é R igual a 2, deixa eu só apagar isso aqui. Então o primeiro caso lá que a gente colocou é R igual a 2, então como é que ficaria esse caso? Então nós precisamos entender que a função é R igual a f de θ, ou seja, R é igual a 2, ou seja, nós temos o que? Nós estamos falando somente do raio, então ele está dizendo que é uma circunferência que se centra no polo 0 e de raio 2. Então, raio 2. Então, quando eu escrevo raio igual a 2, é todas as possibilidades que eu tenho para raio igual a 2, tudo bem? Beleza? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, θ igual a 1. Deixa eu fechar esse, apagar esse. Eu vou apagar. Então θ igual a 1, o que quer dizer? Quer dizer, bom, bem, nós estamos trabalhando com radiano, então é 1 radiano. O radiano é mais ou menos o valor de 57,3. Então eu vou pegar aqui uma medida, né? Vou pegar uma circunferência de raio 1, marcar aqui, raio 1, ok, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar legal, vou marcar um ponto, e vou pedir um ângulo com amplitude fixa, né? Então, 1 radiano é equivalente a 57 graus, 57,3 graus, tá? Então ele tem essa medida. Então, aí o que acontece? Bem, vou fazer uma reta para a gente entender. Por quê? Porque é o seguinte, eu só tenho o ângulo, então todo e qualquer ponto que está sobre essas retas com esse ângulo de 1 radiano satisfaz essa condição aqui. Então qualquer ponto que eu coloco aqui, todos eles têm 1 radiano com perspectiva, então todos eles fazem parte. Então quando eu coloco só o ângulo, quer dizer que é uma reta, né? Por exemplo, se eu colocasse uma reta de 90 graus, seria o que? Todos os pontos que satisfazem essa condição aqui, beleza?
Também vou apagar isso daqui para a gente ver. E agora o nosso próximo caso é R igual a 2 cosseno θ. Esse ponto aqui também. Então daí aqui já fica um pouco mais fácil. Eu vou diminuir aqui para a gente poder enxergar o que eu vou escrever. R igual a 2 cosseno. E daí eu pego aqui nas cosseno θ. E olha lá, é uma circunferência, né, somente com valores do lado assim, com centro em 1, né? E tem essa característica aqui, tudo bem? Agora eu vou colocar a outra, que é 1 mais sino θ. Então vou esconder essa daqui. E vou colocar R igual a 1 mais seno. E vou minimizar aqui para pegar θ. E eu tenho essa figura aqui, né, que tem essa característica aqui. Tudo bem? Mostrando as duas, né? Então assim, eu tenho um conjunto de situações que eu posso colocar, né? Então com isso eu abro o meu leque de ações a respeito, né? Então vou deixar de mostrar as duas e vou pegar uma terceira aqui só para a gente dar uma viajada, assim, por assim dizer, né? Então R igual a 3 vezes seno. Deixa eu diminuir aqui para a gente pegar os valores. 3 seno θ vezes cosseno de 2 θ mais 2 cosseno de θ dividido por seno de 3 olha lá, essa é a figura que formou-se. Foi assim, peguei valores ao acaso, chutei, né, e se formou esse tipo de figura aqui, tudo bem? Então, com a construção das figuras geométricas com as coordenadas polares, abre-se um outro leque de atuações em relação às coordenadas, ao estudo da matemática propriamente dita. Beleza? Bem, a gente quer converter essa equação em coordenadas polares em coordenadas cartesianas. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente precisa só ver algumas coisas. O que, por exemplo? Bem, é o cosseno. Então, se tem um cosseno, opa, isso aqui pode me levar nessa seguinte situação aqui, que x é igual a r cosseno θ. Então, opa, bem provável que eu vá mexer com o x, tá? Então, o que eu vou fazer? Isolando o cosseno de θ aqui, o que eu vou obter? Eu vou ter que cosseno de θ é igual a x sobre r, tudo bem? E agora é o seguinte, ó, eu vou substituir o cosseno de θ por x sobre r nessa equação aqui. Então, substituindo, o que eu vou ter? Eu vou ter que r é igual a 2x sobre r. Esse r que está dividindo, eu vou passar multiplicando, portanto, eu tenho que r ao quadrado é igual a 2x. E daí eu tenho, pela relação também do triângulo de Pitágoras, eu tenho que r ao quadrado é igual a x ao quadrado
mais y ao quadrado. No lugar do r ao quadrado, eu vou substituir aqui por 2x. Então, daqui eu vou ter que 2x é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Passando esse cara para lá, nós vamos chegar na seguinte situação. Que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x é igual a zero. E essa daqui é a minha equação em coordenadas cartesianas. Beleza? Tá? Se vocês fizerem esse resultado no GeoGebra, vocês vão ver que vai ser o mesmo resultado que esse aqui. Como a gente já fez ali, esse daqui nós fizemos já. Aí vocês façam para vocês confrontarem os resultados, beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade, com colegas de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.